dúvidas? Você pensa depois em entrar em alguns assuntos mais específicos, por exemplo, não sei se isso é tema do quando voltar, né, presencial, ou se vai pincelar alguma coisa online, mas exemplo que eu perguntei na semana passada, fibromialgia, alguma coisa mais voltada para doença mental, alguma coisa assim, pensa ou só quando for presencial? Não, Angélica, então, assim, se você tiver algum assunto para a gente aprofundar, a gente aproveita esse tempo que a gente está, né, não está fazendo presencial por Uhum. enquanto, a gente faz essas lives para poder estar tirando dúvida, discutindo Ah, esses legal. assuntos aí. Para quando você entrar no curso, Uhum. né, esteja um negócio mais afiado. Em Eu já cima falei com a disso, minha mãe que eu vou me especializar em fibromialgia para tratar ela. ela tem essa Minha mãe patologia. tem. Tá. Minha mãe tem. Então, como eu falei na palestra passada, né, Angélica? Geralmente, esses casos têm a ver com as sintonias de encarnações passadas, geralmente. Por quê? Porque não tem diagnóstico hoje. Até hoje não tem diagnóstico preciso, né? Uhum. Qual que é a causa disso? Como é que a pessoa, né, desenvolve essa patologia? Depende da idade, do ambiente, fatores genéticos. O que causa isso? Até hoje a ciência, a medicina não está encontrando uma resposta. E assim, pelas nossas investigações, pela nossa experiência, tudo indica que tem a ver com encarnações passadas, sintonias. Posso fazer uma pergunta? Opa, por favor. Então, voltando àquele caso lá que você estava fazendo a regressão, né? E o obsessor, ele se intrometeu. Qual a pior, o que de pior pode acontecer se você ouvisse se você não ouvisse os seus mentores? O que de pior poderia acontecer? Então, aí poderia, no caso, eu ali, né, tentar comandar a regressão através de uma doutrinação com aquele espírito lá. Tentar conversar com ele. E aí a tendência de dar errado era muito certo. Certamente ia dar errado se eu fizesse isso. Aí, como eu segui a orientação do mentor, que ele falou para prosseguir normalmente, como se fosse uma investigação normal, foi muito complicado, por quê? Porque aquele espírito gritava, xingava, ameaçava. E, assim, eu fiquei muito assustado, sinceramente. Mas, né, confiando nos mentores, a gente prosseguiu da maneira convencional de uma regressão, e aí aquele espírito acabou se acalmando e sendo encaminhado para o plano espiritual. E há um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Essa pessoa que foi fazer o tratamento, que veio esse obsessor, era um dirigente no centro espírita. E aí, né, ele voltou tal, e ele, quando voltou, ele não lembrava disso, foi uma coisa inconsciente. Então, olha só o perigo. O cara nem lembrou, nem se deu conta. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei, olha, você é dirigente do centro espírita, né? Você tem todos os trabalhos lá do centro espírita. Você se trata com os trabalhos do centro espírita que você dirige? Até hoje eu não sei se ele respondeu para mim com uma certa ironia, tirando sarro da minha cara, ou se ele falou sério, porque ele nunca mais voltou depois dessa. Ele falou assim, olha, eu preciso fazer o tratamento? Eu sou dirigente, eu preciso? Eu não sei se ele estava zoando com a minha cara ou se ele estava falando sério. Não sei, sinceramente. Então, por que eu coloquei esse assunto para vocês? Que mesmo a gente sendo dirigente do centro espírita, esses cargos é o que mais precisa de tratamento. É o que mais necessita. São mais obsediados. Até porque eles tratam de muitos casos, né, de muitas pessoas, e muitos deles, né, dos espíritos não querem, os obsessores não querem deixar a pessoa. Então eles são, eu já presenciei em alguns lugares, na minha vida, como a Aline fala, eu sou uma verdadeira buscadora, né? Eu não me convenço de estar em um lugar e não ter respostas. E eu passei pelo catolicismo, passei pelo protestantismo, kardecismo, umbanda. Hoje o que eu mais posso falar é que se eu tivesse religião, hoje é umbanda sem sombra de dúvidas. Mas meu fundamento é completamente Kardec, é tudo com base em Kardec, eu gosto, eu debruço mesmo. E eu já presenciei muitos casos, inclusive no último centro espírita do Rio de Janeiro que eu passei, que é quando eu vou ao Rio, é lá que eu vou.
E nesse terreiro eu presenciei algumas coisas bem fortes de limpeza, né? Eles fazem um trabalho de caridade mesmo, são 2 dias dedicados na semana, e eles fazem um trabalho de desobsessão forte, muito forte, eu achei excepcional. E eu vi obsessores saindo de um e querendo tomar a posse, né? Tomar posse do corpo de outro, porque não aceitava ir embora, não aceitava ir para a luz. E então eu acabei presenciando coisas e eles começam a jogar na tua cara. O Márcio falou, se fosse o ego dele falando, o ego dele querendo dominar e não o mentor, eu presenciei coisa deles jogarem na cara do outro, tipo, você está falando o quê? Quem é você? Eu sei o que você faz, né? Então imagina se a gente deixa o nosso ego tomar conta e ele tira sarro com nossa cara ainda, né? Não tem outra coisa a não ser realmente seguir o que a espiritualidade diz, porque senão a gente perde feio essa luta. Porque E eles, eles, querendo ou não, eles podem ainda não estão na luz, né? Mas eles estão um passo à frente da gente que está aqui na matéria ainda. Eles conseguem passar de um lado para o outro sem a gente ver. e você percebeu, né, Angélica, que eles chegam chegando, né? Eles chegam dominando a situação mesmo, para te É intimidar de e te deixar lá rasteira, embaixo. Se você cair na é de deles, você rasteira. tá ferrado, meu. Você tem que manter É, ali a postura, né? Mesmo ali tremendo de medo ali, né? E você não, tem e que enfrentar. o pessoal sempre fala muito para mim que eu tenho alguma coisa da área de cura mesmo, terapia, desde muito nova, porque na Igreja Católica eu era ministra de cura e libertação. Aí caí no centro também, voltada para essa área. Eu falei, tem alguma coisa. Então vou fazer logo minha terapia, que pelo menos eu já assumo minha missão de vida, de ver logo. Parar de ficar recebendo recado da vida. Ok, Angélica. Temi, você tem uma pergunta aqui que você fez no chat. Você quer falar aqui para a gente essa pergunta, Temi, por favor? Temi, está nos ouvindo? Oi, boa noite. Oi, diga lá, Temi. Boa noite, tá me ouvindo? Tudo bem, diga lá. Então, na investigação do inconsciente, o terapeuta não pode instigar a pessoa ao reconhecimento das pessoas da sua convivência. Porém, esse reconhecimento pode acontecer? Então, Temi, é assim, né? Quem comanda o processo da investigação, a regressão terapêutica, são os mentores. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu estou ali numa investigação de consciente, eu estou ali, né, passando por um processo, estou numa encarnação passada, estou no meio de uma multidão ali. Estou no meio de uma feira de rua, um exemplo aqui, tá? Uma feira de rua que está acontecendo lá no Egito. E eu estou lá passeando nessa feira, né? E eu estou no meio de várias pessoas ali. Aí, no caso, o psicoterapeuta reencarnacionista que está ali auxiliando, ele jamais pode falar para mim, olha, você está ouvindo alguém aí familiar? Tem alguém familiar aí? Jamais ele pode falar isso. E se caso a gente conheça alguém, é porque o mentor está mostrando. Então vamos supor ali, eu estou no meio dessa feira e vejo ali um rapaz. Fala, poxa vida, eu estou vendo um rapaz, mas não sei porquê, eu tenho a certeza, a convicção que esse rapaz é a minha mãe da atual encarnação. Então, em cima disso, mostra o quê? Que o mentor está mostrando essa pessoa que você tem que realmente reconhecer. Por quê? Porque aí tem algum resgate, alguma coisa, alguma diferença que você tem, né? No meu caso aqui do exemplo, para acertar com a minha mãe. Ficou claro, Temi, a resposta? E isso acontece também quando for uma investigação à distância? Também. A distância também. É o mesmo procedimento. Que daí o mentor decide se você pode ou não falar para a pessoa, para o seu paciente, enfim, para o cliente, Exatamente. se Isso. reconhece alguém ou não. Exatamente. Se a pessoa reconhecer alguém é porque o mentor mostrou. Jamais a gente instiga, a gente incentiva o reconhecimento de pessoas. Porque pode ser uma coisa muito perigosa, dar problemas psicológicos muito sérios. A pessoa pode ficar até pior do que estava antes. Então tá, seria isso. Obrigada. Ok? Mais alguma outra pergunta, Temi? Humberto, Angélica? Não.
E aí, Angélica, em relação ao curso, tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Quando começamos? Então, Angélica, olha, pelo... Esse mês ainda não tem previsão, né? Sinceramente, acho que só ano que vem. Eu acho que só ano que vem. Posso estar muito enganado, mas pelo andar da carruagem aqui, pela situação. Mas se caso começar antes, né? Beleza, melhor ainda. Então, no curso vai ser enfatizada muita parte teórica e principalmente a prática. Lembrando que a psicoterapia reencarnacionista, as conversas são muito mais importantes do que a investigação inconsciente, que é uma técnica, é uma ferramenta poderosíssima. E os mentores, eles estão presentes não só na investigação inconsciente, muito mais nas conversas. Muitos pensam, na investigação inconsciente, legal, eu obedeço o mentor, sou auxiliar dele. Mas nas conversas eu posso falar o que eu quero. Aí eu posso dar meus pitacos. E aí que a gente se engana. O mentor está muito mais presente, né, na minha opinião, nas conversas do que na investigação. Qualquer bobagem que a gente falar, o mentor dá um puxão de orelha ali. Pode ter certeza. E aí, gente, mais alguma dúvida em relação às investigações, à psicoterapia reencarnacionista? Temi, está nos ouvindo? Não, acho que não. Temi? Acho que não tem nada na cabeça agora, né? Só uma curiosidade, Temi, você é terapeuta, você é da área das terapias, da psicologia? Não. Mas eu pretendo fazer a próxima turma do curso em Campo Grande, tá? Já anota aí. Tá. Você é de Campo Grande? Sim. Legal. Como é que você ficou sabendo aqui da nossa palestra, da BPR? Eu já faço tratamento aqui. Você tá fazendo com quem? Com a Mari? A Letícia. Letícia, tá. Letícia de Rondonópolis, né? Sim. Então, Temi, a turma de Campo Grande está terminando agora, né? Acho que na metade do ano que vem está terminando essa turma aí. E aí, em junho de 2021, a gente pretende começar uma nova turma. E você já é candidata aluna, então? Já, tô no aguardo. Ok. Enquanto isso, a gente vai conversando, a gente vai fazendo as lives aqui e você vai participando. Combinado? Legal. E aí, pessoas, mais algumas perguntas, algumas dúvidas, críticas, sugestões? Não, por enquanto não. A gente vai fazendo as anotações, e elas vão surgindo. A gente escuta e durante a semana elas vão surgindo. Então, a ideia é a gente fazer pelo menos a cada 2 semanas uma conversa dessas aqui, para a gente esclarecer, aprofundar um pouquinho. Então, se vocês tiverem sugestões de assuntos para serem abordados, mesmo se não for da PR, da espiritualidade, né, a gente está aberto para isso. A gente trocar umas ideias aqui. Só uma pergunta, você falou agora, eu lembrei de uma coisa. O que a BPR pensa sobre o psiquiatra, né, a questão da psiquiatria entrando com medicações, né, para tratar certas doenças, por exemplo, como as doenças do século, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. O que a BPR pensa a respeito desses tratamentos que, na minha visão, é um tratamento extremamente brusco com a medicação tarja preta, né? Mas o que a BPR hoje tem a respeito disso? Então, Angélica, nós da BPR, a gente não interfere no tratamento medicamentoso da pessoa. Se ela está tomando psicotrópico, ansiolítico, a gente respeita a orientação psiquiátrica que a pessoa está passando. E muitas vezes o remédio é necessário. A pessoa está surtando ali, ela tem que tomar um cega-leão, um ansiolítico, né? Uma coisa mais forte. Então, o remédio é necessário, muitas vezes. E até internação, no caso, se a pessoa precisa ser internada, né, num hospital psiquiátrico, tem que ser feito. E essas pessoas, o tratamento dessas pessoas, as investigações, geralmente são à distância, né? Porque a pessoa não tem condição, ter uma consciência legal para poder deitar e passar pelo processo.
devido às medicações que ela toma, né? A pessoa fica praticamente dopada. Mas qual que é a nossa ideia, né? A nossa ideia é a gente fazer uma parceria com os psiquiatras, né? Para que a gente faça um tratamento em conjunto, para que a pessoa fique menos dependente dos remédios. Porque os remédios são verdadeiras drogas, né? Que a pessoa fica totalmente dopada, fica totalmente fora de si. Então essa é a intenção, a gente fazer uma parceria, né? Eu fiz essa pergunta porque eu tenho uma sobrinha de apenas 17 anos que recebeu hoje, porque tem síndrome do pânico, ansiedade e depressão, e recebeu encaminhamento para começar a tomar remédio. Mas eu achei que aos 17 anos foi uma forma muito violenta de tratar numa primeira entrevista, né? E ela é a favor de fazer o tratamento terapêutico. Quem não é a favor é minha mãe e o meu irmão. Então, como meus pais estão vindo aqui para São Paulo, vou ver se amanhã a gente conversa sobre isso, tentar convencer minha mãe de permitir que ela conheça pelo menos a terapia, né? Sim. E minha sobrinha, ela é a favor, ela acredita também na reencarnação, mas os meus pais não, e hoje ela mora com os meus pais. Então, vou ver se eu consigo plantar uma sementinha no coração da minha mãe aí, para ver se ela deixa pelo menos eu mostrar o caminho da terapia para ela. Isso, aí vai conversando, se precisar de auxílio, tá? A Angélica pode entrar em contato. Então, qual que é a ideia, né, no caso da sua sobrinha? É fazer um tratamento paralelo com a psiquiatria. Medicamento, né, se necessário, tem que tomar. E a gente faz as investigações aí. Então, aí, se for o caso, a gente caminha para algum grupo aí, né, que possa fazer pelo menos uma conversa com ela, se ela topar, né, fazer o tratamento. Então, conversa com ela. Ela topa. O negócio topa? tá mais na minha mãe. Tá. Ela topa, ela já falou que queria. Ela me mandou a receita que ela falou, tia, eu não quero tomar remédio. Bom, já é meio caminho andado, né, Angélica? Já é meio caminho andado. Se ela tá topando. Com certeza. Bom, então qualquer coisa a gente vai se falando em relação a isso, tá? Precisar, a gente marca até Depois eu tiro dúvida contigo, pessoal, em inbox depois. A gente pode até fazer uma consulta com ela, né? Sem problemas. Para dar uma orientação, né? Um auxílio.